Fala comigo, meu parceiro, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Blue Talks hoje, meu camarada, a gente vai quebrar a banca. Eu conheci agora o Joel Krieger e já tô apaixonado pelo cara, irmão. A gente vai ganhar uma lição de vida hoje. Dá uma olhada nisso aqui, meu camarada. Joel Krieger é empresário, engenheiro de produção curitibano, nasceu em 26 de novembro de 1953, né? E aos 50 anos ele mudou como ele via o mundo e ele se transformou hoje num grande esportista. Esse cara, ele já subiu o Monte Everest. Na verdade, ele foi o brasileiro mais velho a escalar o Monte Everest com 68 anos de idade. Vai vendo, meu parceiro, vai vendo. Ele completou o desafio dos 7 cumes, né? Completou a escalada das montanhas mais altas de cada continente e é um multiesportista hoje, né? Participou de diversas provas, inclusive Ironman. Você quer saber? Você vai saber tudo agora. Joel, satisfação imensa te receber aqui, meu parceiro. É um prazer estar aqui no teu talk show, né? E tentar passar um pouco da minha experiência e mostrar que tudo isso é muito fácil de começar e continuar. É mesmo, Joel? Não é fácil não, homem. Como é difícil, rapaz. Não, é fácil porque você tem que saber que isso é fundamental para você ter qualidade de vida. Perfeito. E qualidade de vida é uma coisa que você vai levar, né, para um tempo, né, que antes, né, não existia. Uhum. Né? E esse tempo, se você não aproveitar, ele continua não existindo. Então você tem que aproveitar esses 20, 30 anos que você tem a mais, né, do que tinha os nossos pais, os nossos avós. Né? Com certeza. Aí, ó, já começa dando pedrada, meu amigo. Que Não, sensacional. É a verdade, infelizmente. É a verdade que poucas pessoas às vezes compreendem, sabe, Joel? Faz alguns anos que eu tô aqui em Curitiba e são raras as pessoas que veem a vida como você vê. E as que a gente vê que não estão fazendo isso, estão em sofrimento, estão em dificuldades, né? E é por isso que hoje eu vejo que pessoas bem-sucedidas, né, tem essa mentalidade. Vai ser um prazer dissecar um pouco dessa mentalidade, né? Falar um pouco sobre tudo isso. Nós podemos falar o que for necessário, né? Sem nenhuma censura, nem nada que não seja totalmente aproveitável pelos teus ouvintes, espero. Legal, sensacional, meu amigo. Vamos começar lá pelo começo. Curitibano, nascido em Curitiba. Você se formou em engenharia. Eu nasci em Curitiba, né? Eu estudei aqui no Colégio Estadual, depois no Santa Maria, e eu queria fazer engenharia de computação. Engenharia de computação. Isso em 1969. 69. Então, não existia isso aqui em Curitiba. Tá? Na verdade, só tinha 2 universidades no Brasil que tinham. Uma era a Unicamp e outra era a PUC do Rio. Então, eu preferi ir para o Rio de Janeiro. Eu fui para lá aos 16 anos, né? Fui fazer cursinho, fiz o vestibular, passei e comecei a fazer o curso de computação na PUC do Rio de Janeiro em 71. Sensacional. Tá? Aí apareceu uma oportunidade, eu fui trabalhar com computação, eu fiz um concurso e fui trabalhar no IBGE. IBGE. Tá? Aí naquela época, né, vamos dizer, especialistas em computação eram raros. Então você recebia para aprender, né, e depois você devolvia fazendo coisas que eram necessárias. Eu fui trabalhar com censo demográfico. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele nos dá muitas condições de interpretar movimentações socioeconômicas, o que está acontecendo no mundo, né? Isso deve ter te dado uma visão muito ampla do mundo. Muito boa, também. Tá? E principalmente que naquela época, tá, o IBGE tinha o maior computador do Brasil. Olha só. Que hoje, vamos dizer... Tinha acabado de se formar em engenharia computacional e já pegou o maior computador do Brasil. Ainda não tinha me formado, eu estava se formando. Estava cursando a faculdade e apareceu a oportunidade e eu entrei lá para fazer esse trabalho. Legal. E, né, assim, o computador, que naquela época era o maior do Brasil, né, assim, para quem entende um pouco, vamos dizer, 100 vezes menor que qualquer celular que nós temos na mão. Mas ele ocupava quase um prédio inteiro para poder trabalhar, precisava de refrigeração especial, Imagina, era uma coisa totalmente diferente. Eu não consigo imaginar isso, não consigo imaginar. Você pense assim, um celular tem, sei lá, tá? 120 GB de memória, né? Sim. A gente tinha 100 mega, tá? Ou seja,
1000 vezes menos. E a gente fazia o censo demográfico do Brasil. Caramba. Então, é uma evolução, tá, muito grande da tecnologia. Eu posso dizer com orgulho que eu comecei quando estava começando, né, e acompanhei essa evolução por 20 anos até mudar de ramo. Uhum. Então, é uma experiência que a gente traz, né, porque a tecnologia é uma coisa que obriga você a acompanhar o dia a dia. Tá? Cada dia tem uma novidade. Sim. E hoje também. A gente estava comentando um pouco antes, né? O quanto às vezes as gerações se batem com essas mudanças tão rápido em questão da adaptação, né? Para você, de certa forma, até foi rápido, porque você já entendeu o valor disso muito cedo, né? E pôde acompanhar toda essa transformação também. Mas mudanças. Hoje meus netos, tá, de 6 anos, tá, olham para mim e dizem, você não entende nada. Meu Deus do céu, já olha. E eles, tá, assim, eu digo para eles, olha, tá, assim, infelizmente eu ainda entendo, né? Mas, né, é uma coisa, tá, que eles já nasceram nesse mundo. Uhum. Tá? Então, para eles é muito mais fácil entender tudo o que acontece e, assim, o mundo começa a mudar muito rapidamente e eles estão aprendendo a mudar muito rapidamente. Uhum. Coisa que nós, assim, sabe, há 100 anos atrás, a pessoa entrava numa empresa para passar a vida inteira naquela empresa, fazendo a mesma coisa, a empresa tinha pouca evolução. Hoje, a empresa, se você entra na empresa, se você não acompanhar a evolução, você simplesmente desaparece. Exato. Porque a empresa Sim. tem que acompanhar a dinâmica do mundo. Sim, está em constante mudança, né? Essa tecnologia está no dia a dia, né, do ser humano de hoje em dia. Estar fora disso é muito difícil, vai te deixar uns 2 degraus abaixo de uma competição saudável. Hoje você né? fala em inteligência artificial, né, como se fosse uma coisa natural. Pois é. E faz 3 anos que isso veio à pauta, né? Na verdade, tá, o conceito de inteligência artificial, né, começou há 30 anos atrás, mas levou, tá, todo esse tempo para ter capacidade de processamento para implantar as ideias. Porque não adianta nada você ter ideia e você não ter o instrumento para fazer isso. Com certeza. Então, essa é uma questão fantástica, né? Porque os instrumentos vão sendo criados antes até de você ter a tecnologia. O mundo mudou, continua mudando cada vez mais rápido. E aí você saiu da tecnologia, mudou de ramo completamente. Eu fui trabalhar com comércio exterior. Comércio exterior, importação, exportação, conhecer países, outras culturas, outras moedas. Outras, não só culturas, tá, mas outros modos de encarar a vida. Tá? Olha que legal. Porque, assim, em cada lugar que você vai, tá, você tem que se preparar para conversar com a pessoa, tá, e respeitar os costumes dele, a cultura dele. Então, se você não fizer isso, tá, você pode simplesmente perder o fornecedor ou perder o cliente. Tá? Então, você se obriga a conhecer, né, assim, pequenos detalhes da cultura para impedir que você faça alguma besteira, né? O que você aprendeu, né, de cultura desse país? O que você agregou para a sua vida dessas viagens, dessas experiências? Olha, eu acho que o que eu mais aprendi, tá, foi respeitar a diferença. Legal. Tá? Respeitar como eles encaram a vida, respeitar os indianos que não comem carne e que a população, muita gente morre de fome porque não consome. Não tem muita proteína, não tem nada utilizado. Aprendi a respeitar os chineses com todas as limitações de governo, etc. Mas que é uma coisa assim. A China e o Brasil são muito similares, tá? Tem um capitalismo que funciona. Então, esse tipo de coisa, você, antes de entrar em cada país, conhecer um pouquinho da cultura dele, tá? Poder conversar com as pessoas, né, sem... respeitando o que eles querem e seguindo os costumes daquela região. Né? Isso é uma coisa que você leva para a vida inteira. Com certeza, né? Saber respeitar os diferentes, as diferenças, as crenças, né? Porque se você chega cheio, o copo cheio, nunca vai aprender nada, né? Não. Então existe muita coisa que a gente aprende sim na simplicidade, em outros países, em outras, né? A cultura nepalesa, por exemplo, que é muito, vamos dizer, eu considero um pouco diferente da China, da Índia, desculpe, mas é muito similar, né? Assim,
eles também adoram, tá? Assim, os animais. Tá? Aí você, para entrar num templo de animais, você tem que entrar descalço. Tá? E aí fica pra gente, né? Assim, sabe? Você conviver com ratos, né? Sim. Com cobras, com... Olha, é muito difícil. É muito diferente do que a gente já tá, né? A gente tem que dizer, olha, tá? Assim, eu olho, respeito, mas, sabe? Tem certas coisas que você tem que colocar um limite. Tá? Sim, sim. Assim, aquilo que mexe com a tua cultura, tá? Você tem que dizer, olha, tá? Isso aqui, tá? Para nós não dá. Tá? Mas é sempre um diálogo, né? Porque se ele fizesse questão para poder fechar o negócio, aí a gente esquece um pouco das nossas limitações, mas tem que mostrar, deixar claro, tá, o que pode e o que não pode. Sim, sim. Não, imagina a quantidade de experiências que você adquiriu ao longo de... Hoje são 30 anos que você trabalha com o comércio exterior. Trazendo peças... Trazendo peças, exportando, tá, dando consultoria. Tá? Não, o Joel faz de tudo. Ele dá consultoria. Tem esse livro aqui que daqui a pouquinho a gente vai falar. Tem empresa. Agora, eu acho que é interessante entrar muito, né? Que a gente fez mais ou menos uma ideia. E a gente falou um pouco antes, né? Ser empresário, gasta energia, isso e aquilo. E às vezes muita gente não tem essa disciplina ou essa energia de mudar o próprio padrão de comportamento, né? E você comentou que você começou nos esportes aos 50 anos. 50 anos. Foi, mas aonde que foi essa chave? O que te fez, né, abrir essa caixa e falar, não, agora eu quero treinar, agora eu quero ver. Eu fui convidado por um amigo, tá, que na verdade ele era amigo e sócio, nós trabalhávamos juntos, tá, na área de tecnologia. Tá, e eu fazia o trabalho de importação de tecnologia e ele fazia o trabalho de desenvolvimento de sistemas, né, usando essa tecnologia. E ele me convidou para fazer uma caminhada ao campo base do Everest. Que é ao campo base? Campo base. Tá, então para subir no pico a gente comentou 8.800. 8.800. O campo base é 5.300. E ele te convidou para ir no campo base? Para fazer uma caminhada até o campo base, que são 9 a senhora caminhada. Não é uma caminhada assim, são 50 quilômetros. Né? Só que você sai de 2.800 para chegar a 5.300. Mas qual que é a temperatura? Olha, a temperatura média tá, é entre menos 5 e 15 graus. Tá? Não é nada complicado. Nada complicado, menos 5 e 15 graus. Em Curitiba teve 3 graus. Né? A gente tem essa facilidade. O curitibano tem um pouquinho Tem um pouco mais de facilidade. Né? Mas e aí a gente, assim, a caminhada, ela tem que respeitar a adaptação do corpo à altitude. Então você não pode sair caminhando direto do campo do aeroporto que você chega, que é 2.800, que é uma cidade chamada Lukla, até o campo base, que é 5.300. A distância é pequena, mas é subida e você tem que fazer o teu corpo... O ar rarefeito. Mais ou menos rarefeito, né? Até 5.000 não é tão rarefeito quanto mais para cima, né? Aí de 5 a 8 então, ele vai exponencialmente diminuindo. Né? Mas, né, então você faz essa caminhada em 9 dias normalmente. Né? Você tem períodos, né, que você fica parado a uma certa altura para o corpo se acostumar. Depois você continua, para de novo, continua, sobe uma montanha, desce, continua. Então são mais ou menos 9 dias. Tá? Então aquilo, tá? Nós tivemos a sorte de ter um guia, tá? Que era um dos maiores alpinistas do Brasil naquela época, e ele era um apaixonado pela montanha. Tá? E aquilo foi sendo transmitido para nós e a gente viu que ele tinha essa simplicidade de dizer, não, tá? Vocês podem fazer, tá? Ou seja, qualquer um pode fazer. Tá? Porque para ele nós éramos qualquer um. Tá? Ou seja, a comparação era cruel. Sim, né? A vida inteira fazendo isso. Né? E ele era um dos melhores. Aí o que aconteceu? Tá? Nós resolvemos fazer um projeto. Tá? Eu e esse meu amigo, tá? Que era subir os 7 cumes mais altos de cada continente
e eu, né, cruzar o Canal da Mancha, porque eu, assim, quando eu comecei a nadar, que eu era de jovem, de 13 até os 19 anos, eu nadei. Uhum. O Abílio Couto, que foi o primeiro brasileiro a atravessar o Canal da Mancha, estava em todas as manchetes, né? Na revista Manchete, na revista Cruzeiro, né? E a gente... Aí eu falei, não, eu também quero atravessar o Canal da Mancha, né? E a gente começou a se preparar, né? Só para eu entender, o Canal da Mancha É da Inglaterra até a França. são quantos quilômetros? Se você conseguisse fazer em linha reta, que tem 1 ou 2 dias por ano que dá para fazer em linha reta, seriam 33 quilômetros. Então, um barco navega 33 quilômetros. Mas nadando, você tem que seguir a correnteza. Então, você nada 38, 40 quilômetros. Como é que lida com a mente depois de tanto tempo dentro da água ou numa condição realmente adversa? Porque o corpo, ele sente, né? Ele vai sentir aquilo. E o ser humano, ele foi feito para economizar a energia e se poupar da dor, né? É o que diferencia, que eu vejo pessoas que obtêm sucesso, que obtêm feitos como você fez. Como você controla esse limiar da dor? Olha, você, na verdade, você mantém uma coisa que eu chamo foco, né? Você quer fazer, você sabe que você tem que fazer, tá? Vamos dizer assim, né? Fazendo uma conta assim, você vai fazer umas 30 mil braçadas, né? Você tem que fazer de uma em uma, né? Então você não pode ficar pensando tá frio, tá calor, tá? Você tem que pensar, ó, eu tenho que ir aqui, eu tenho que seguir o barco, porque o barco te dá o caminho a seguir, dá o caminho da correnteza, aí você tem que ir nadando. E não tem um momento assim que a mente fala, pelo amor de Deus, o músculo começa a gritar, não existe. Tá. Veja, quando você está subindo montanha, você tem o controle do teu corpo. Tá. Então você tem a capacidade de saber se você está bem ou está mal. Uhum. Quando você está no meio líquido, tá, você perde um pouco disso. Uhum. Tá? Então, na caso de cruzar o Canal da Mancha, tem um cara no barco, um fiscal, que fica sabendo, que fica analisando a tua condição física. Tá? Se ele achar que você não pode continuar, ele te tira da água. Uhum. Aí você tem que respeitar, porque essa é a lei. Tá? Porque se acontecer alguma coisa comigo, ele é responsável, porque ele estava lá para te impedir de passar dos seus limites. Uhum. Tá? Então, funciona muito bem. Tá? Você vai nadando, você é alimentado, você recebe... Você não pode tocar no barco. Tá? Então, eles te passam por uma cabo de vassoura, uma vareta, o que você vai se alimentando, que é carboidrato, bebidas, etc. E aí você vai nadando, né? Você vai, assim, você não pensa. Tá? Quanto tempo demorou essa Olha, eu não consegui terminar ainda. Né? Uhum. Eu tentei 3 vezes e não consegui. Eu vou tentar o ano que vem de novo. Né? Olha, o que é foco, é isso aí. E uma vez eu levei 11 horas, eu nadei, faltava 800 metros, né? Uma vez eu tive um problema de enjoo, tá? Eu fiquei mareado, tá? No meio, aí não dava para continuar. E a última vez, que foi em 2023, né? Eu nadei, faltava 2 quilômetros, né? E o fiscal disse que eu não podia continuar porque eu estava muito lento. Apesar de eu achar que tinha condições, né? Tem que sair. Tá? Na primeira vez, né? Eles me tiraram e... Faltava pouco, mas eles me tiraram e eu não tinha condições mesmo. Tá? Eu levei uns 30 minutos para saber que eu estava em cima do barco. Caramba, Joel. Mas porque você não pensa mais, tá? Então, é aí onde eu queria chegar, porque a mente ela vai num limite ali que você precisa esquecer do mundo. Você tem que esquecer, você tem o barco, o nome do barco, e você, a única coisa que você vê é o nome do barco e continua. Tá? Até o momento que o cara diz, não, tá assim, sabe? Você... não tem mais condições de continuar e te tira. Tá? No caso da montanha, tá? A decisão é tua. Uhum. Tá? Por isso que morrem algumas pessoas, tá? Porque esquecem, tá? Que subir é só metade do caminho. Você tem que voltar. Uhum. Tá? E quem, tá? Gasta toda a energia para subir, tá? Quando desce, perde a concentração, perde a capacidade
de prestar atenção nos detalhes, né? E pode cometer besteira. E muita gente que morreu foi porque cometeu besteira. Né? Esqueceu de se plugar na corda de segurança, né? Aí escorrega pelo gelo, né? Ou começa a ter a sensação de doenças, tá, que acontecem lá, que é edema pulmonar ou edema cerebral, e não leva em consideração. Né? Não dá para fazer isso. Tá? Você tem que saber o teu limite. Eu estava 8.500, tá? Eu não enxergava nada porque meu óculos congelou. Nossa. Eu voltei. Tá? Simplesmente disse, não dá para continuar, vou voltar. O cara disse, não, mas eu te ajudo, eu coloco o teu pé no lugar certo. Eu falei, não. Tá? Sim, primeiro que é perigoso para mim, Sim. Segundo é perigoso para quem está atrás de mim, porque é uma corda que todo mundo tem que seguir a mesma corda. Então, na lei da montanha, o mais lento é que determina o ritmo. Né? Se você está lento demais, então você atrapalha o ritmo de todo mundo. Tá? Então você tem que ter a humildade de dizer, tá? A montanha continua lá e eu vou voltar. Tá? Porque, vamos dizer, fracassar ou ter sucesso faz parte da vida. Fracassar ou ter sucesso faz parte da vida. Lógico, né? Porque você nunca vai conseguir fazer tudo o que você quer, tá? Mas você sempre tem a oportunidade de tentar novamente. Tá? Então, essa é um processo, tá, que a gente aprende muito no esporte, tá? Que aprende na vida. Tá? Quantas vezes você já, assim, sabe? Quantas vezes teu filho chegou desesperado que foi mal numa prova, tá? Como se aquilo fosse o fim do mundo, tá? E você tem que explicar para ele que não, tá? Tem que estudar mais para não levar uma nota baixa, tá? E coisas desse tipo. Né? Como que é lidar com o fracasso, né? Porque um tempo de preparação, alguma coisa assim, né? Como que você mantém a mente forte? Porque foi num limite, não conseguiu, e né? Às vezes o ser humano normal, na verdade, pelo que eu vejo, que eu entendo, não sei não li isso, mas grande parte das pessoas tenta a primeira vez, fracassa e nunca mais tenta. Né? E aí é onde tem um divisor de águas muito forte, né? Porque cada vez você consegue evoluir um pouquinho mais, né? Como lidar com essa mentalidade, João? Olha, eu acho assim, tá? Voltando, tá? Você tentou, tá? Não conseguiu. Tá? Você aprendeu com o teu fracasso, você aprendeu o que estava errado. Você tem a confiança que você tinha condições de fazer, mas você errou em alguma coisa. Então, tá? Você está preparado para tentar de novo. Tá? Se você analisar o que aconteceu. Se você achar que não, tá? Que fez tudo certo e não deu certo, não existe isso. Tá? Porque se você fez tudo certo, você tinha que ter conseguido. Ou seja, tem que estar com a mente aberta de assumir os próprios erros. Lógico, também, de assumir os momentos de preparação que foram falhos, né? Onde poderia melhorar e ir atrás do objetivo. Eu sempre, assim, no caso do Everest, por exemplo, né? Assim, você tem 3 oportunidades de subir no mês de maio. Né? Você gasta o mês de abril para fazer a aclimatação, para ensinar o corpo a viver com menos oxigênio. E você tem 3 janelas, né, para poder tentar subir. Só desculpa, as janelas elas são em relação ao clima, são períodos, períodos de tempo que o tempo está bom. Perfeito. E que permite você subir. Porque tem períodos que é impossível. É impossível. E não adianta tentar que não você sabe que ninguém vai conseguir. Perfeito. Tá? Pelo contrário, tá? A chance, assim, uma tragédia famosa que aconteceu em 96, né? Tinha 2 empresas levando clientes, né? E a previsão do tempo dizia o seguinte: vocês têm que estar de volta no campo base às 14 horas. Né? Por quê? Porque depois vai ter uma tempestade e aí vai se tornar muito difícil. Às 16 ainda tinha gente subindo. E aí morreram 9 pessoas. Tá? Meu Deus. Que ficou famoso porque foi escrito um livro chamado Noir Rarefeito, que conta essa história. Tá? Apesar de a história ser do ponto de vista do escritor, que estava lá também, que subiu e que desceu, tem controvérsia sobre isso, mas não importa. A história é bem contada, mostra assim, as coisas que saíram errado, mostra coisas que poderiam ter sido feitas e não foram feitas. Então,
esse tipo de coisa, você tem humildade de dizer, ó, tá, se a janela, né, se o tempo é voltar às 2 horas, né, e você leva 6 horas para voltar do cume até o campo base 4, que é a saída para o cume, você tem que estar no cume, né, às 8 da manhã no máximo. Se você ainda não chegou no cume às 8 da manhã, você tem que voltar, porque você precisa... Você está arriscando. Arriscando. Você está arriscando desnecessariamente. Então, isso vale em todas as questões da vida. Olha. Tá? Quando você está dirigindo de noite, tá? E você começa a cabecear, né? Se você não parar, você pode causar um acidente. Então, você pode se matar ou pode matar outra pessoa. Então você tem que dizer, não, eu tenho que parar e descansar, tomar um café, não tomar um rebite, tomar um café, né? Fazer alguma coisa, né, que me permita continuar. Né? Então tudo é assim. Né? Eu anotei aqui, né, a questão do foco, né? Eu acho que é o primeiro de tudo, né? Fazendo uma comparação, né, do que você nos traz de alta performance, né? A mentalidade ao foco, né? É ter a resiliência, a disciplina de, poxa vida, né? Se eu decidir, eu vou ir até aonde eu conseguir, né? E saber administrar isso, os fracassos, né? As dificuldades que vão ocorrer, com uma mentalidade positiva também, né? Tentando encontrar aquilo onde poderia ser melhor, não tentando achar culpado ou isso ou aquilo, ou se inferiorizando também, né? Porque tem gente que às vezes não conquista um objetivo, vai lá e volta. É que você, tá? Todas as grandes descobertas, né? Sim, ou foram mentes brilhantes, ou foram tentativa e erro. Né? Então, se você não tem uma mente brilhante, né, você tem que saber, tá, que tentativa e erro é um processo. Ganhei tá? o dia, Joel. Ganhei o dia aí, ó. É isso aí mesmo. Tentativa e erro. Enquanto tiver ar no pulmão, a gente vai tentando, a gente vai batalhando em busca da melhoria. Eu acho que esse é um dos sentidos, né? Exatamente. Essa é uma das mentalidades, né? Que legal. Bacana. Bom, aí você trouxe esse livro. Quando que você escreveu esse livro? Quem escreveu o livro foi o Erivelto Oliveira. A gente fez 80 horas de entrevistas, de conversas, etc. E ele organizou as minhas ideias, tá? E transformou num livro muito bom de ler. Tá? E o melhor de tudo é que se você lê o livro, tá? Você vê eu falando, tá? Porque é realmente... Tá? Ele conta a minha história, tá? Assim, até colocou algumas coisas da minha infância, etc., que eu nem pensei em colocar, mas ele teve a percepção, tá, de escrever aquilo que eu sentia. Legal. Tá? Então, essa é uma coisa que não tem preço. Tá? Com certeza. Porque ele conseguiu transmitir, e o objetivo do livro, tá, assim, inicial, pra você ter uma ideia, foi para os meus netos. Tá? Porque quando eles eram crianças, eles sofriam bullying na escola, porque diziam que eles contaram na escola que o avô ia subir o Everest. Tá? E, tá? As crianças caíram de pau em cima dele, tá? Os colegas da escola. E aí, até isso, ninguém sabia nada. E a diretora ligou para a mãe das crianças, né, dizendo, olha, eles estão contando uma mentira, né, que o avô está indo subir o Everest. Aí ela falou, não, é verdade, ele está, né, pode acompanhar e tal. Aí quando eu voltei, eu fui dar uma palestra na escola para as crianças, mostrando tudo o que aconteceu. Então foi uma experiência muito interessante. Aí eu senti que precisava deixar, tá, para eles, tá, um pouco da minha história, para eles verem, tá, o que o avô fez, né, e o que ele tentou mostrar para as pessoas que era possível fazer. Que sensacional. Né? E aí nós fomos conversando, em 21 nós começamos a trabalhar em cima disso no meio da pandemia. Olha. Tá? Aí quando terminou praticamente a pandemia, o livro estava pronto. Aí saiu a primeira edição, que eu ainda não tinha conseguido chegar no Everest. E essa capa amarela é a segunda edição, que já tem o capítulo que cheguei no Everest. E aí você conta a tua preparação e tudo isso? Eu conto os 20 anos, né, de preparação, né, até chegar no cume do Everest. Né? Eu comecei em 2003 e eu consegui em 22.
Você falou uma frase, o que precisa, né, que você queria deixar para os teus netos, o que é preciso fazer? Aí eu te pergunto, o que é preciso fazer? Voltando, tá? É preciso definir um objetivo e foco em cima desse objetivo. Tá? E é sobre isso a vida. É sobre isso a vida, tá? Mas é tudo assim. Tá? Se você está trabalhando, tá? Você tem um projeto, tá? Você tem que cumprir prazos, você tem que se preparar, então você tem que planejar, tá? Você tem que definir datas, tá? Que te dão um controle sobre o projeto. Tá? Isso é como funciona o dia a dia. Tá? Ninguém toma café da manhã às 3 da tarde. Tá? Todo mundo toma café da manhã às 8. A pessoa já está programada, tá? Às 8, às 9, dependendo do horário que acorda. Mas tem a hora do café da manhã, tem a hora do almoço, tem a hora do jantar. É um projeto. Tá? Só que é tão natural que ninguém associa isso, tá, a uma forma de encarar a vida. Tá? É um processo. É um processo. Faça o que precisa ser feito, que o ouro vai estar lá no final. Com o certeza. ouro que eu falo da saúde, do amor, das conquistas, do legado. Tudo, tá? E de se você não mais. se alimenta bem, tá, você vai pagar um preço. Com tá? certeza. Se você passa dos limites de álcool, você vai pagar um preço. Tá? Se você fuma, você vai pagar outro preço. Então, tudo isso, tá, é uma coisa que muita gente não analisa, tá? E quem analisa, tá, se preocupa com isso, mas normalmente as coisas são naturais. Tá? Sim. E a gente esquece que as coisas naturais, tá, assim, são processos. A natureza é um processo, né? O sol ele está girando, ele vai amanhecer, depois ele vai se esconder. Amanhã vai ser um novo dia. A gente planta uma semente hoje para daqui a tanto tempo ela nascer. E às vezes a gente quer atropelar o tempo, fazer um pouquinho das coisas e achar que já sabe tudo, né? É um pouco de mal. Né? Eu sempre digo assim, né? Eu sempre faço um paralelo, né? Assim, quando eu vou falar com as pessoas que trabalham comigo. Você pode muito rapidamente aprender 90% das necessidades de você cumprir a tua função no comércio exterior. Tá? Aqueles 10% que faltam, que é quando dá problema, como você resolveu o problema, é uma questão de experiência. Aí você tem que confiar nas pessoas que têm experiência e dali, da próxima vez que acontecer isso, você vai resolver. Então, em tudo é assim. Tá? Perfeito, perfeito. Não tem, assim, eu você vou pegar tem... o recorte desse podcast e vou escutar todo dia de manhã, meu parceiro. Porque é isso, a gente às vezes, acha um monte de desculpa, que é difícil, que o vizinho, que é isso, que é aquilo. Você que não entendeu o processo. E às vezes você não confia na pessoa do lado que tem condições de te ajudar, tá? Porque você diz, não, tá, eu sei resolver. Tá? E o aprendizado humano, tá? A coisa melhor da humanidade é essa transmissão. Tá? É a troca, né? A troca de informação. Tá? É você saber, tá, que existe, tá? Agora com a internet, então, tá? Tirando fake news, tá? Assim, você tem o mundo à tua disposição. Tá? Você tem tudo que você quiser de informação, está lá. Tá? O difícil é achar, mas você aprende a procurar. Tá? Sim, sim. É como inteligência artificial. Você tem que aprender a fazer pergunta certa, senão se pergunta besteira, vai sair besteira. Se pergunta uma questão, vai ter uma resposta. Se você tem um pouco de conhecimento, você pode analisar a resposta para saber se ela está dentro dos teus parâmetros. Com certeza. Porque a inteligência artificial não vai substituir a sensibilidade, não vai substituir o dia a dia das pessoas, mas vai te ajudar a facilitar o teu trabalho. Com certeza. Nas coisas que são óbvias, tá? Assim, aquilo, tá? A resposta vai ser perfeita. Sim. Tá? Nas coisas que exigem, tá? Um pouco mais de elaboração, tá? Se você fizer a pergunta errada, vai vir a resposta errada. Aí você tem que analisar, dizer, não, tá? Essa pergunta estava errada, vamos tentar reformular ou melhorar a questão até chegar no ponto que eu preciso saber. A inteligência artificial ela transforma qualquer leigo numa pessoa muito inteligente. Só que eu vejo, Joel, que o que vai diferenciar as pessoas não é só a inteligência, não é só ter o acesso, e sim colocar essas informações, tudo isso em prática, em hábitos, em comportamentos. É isso que vira o jogo, né? Não é só informação. Não, então, assim, você pega assim, um advogado. Tá? Assim, tem
as leis brasileiras, assim, são leis, né, assim, com detalhes fundamentais. Né? Então, a inteligência artificial, né, vai te ajudar a ter esse cabedal, né, de informações um pouco mais resumida, um pouco mais objetiva para aquela questão. Né? Mas se você, tá, não tiver experiência para saber, tá, assim, se aquela estratégia funciona, não adianta nada. Sim. Tá? Sim. Então, como tudo na vida da tecnologia, ela é auxiliar para aumentar a capacidade da mente humana. Perfeito. Não para substituir. Perfeito. A gente falou agora há pouco de hábitos, né? Hábitos de sucesso. E você me confidenciou que 3h30 da manhã você já quer estar nadando, é isso mesmo, meu parceiro? Não, veja, tá? Hoje eu faço Ironman. Tá? Ironman. Legal. Vamos Ironman são, tá, assim, tem duas modalidades de Ironman. Perfeito. O Ironman completo, que é 3.800 nadando, 180 pedalando e 42 correndo. Tá? Tem... Quantos que é pedalando? 180. 180 pedalando. Tá? E 42 correndo, tá? Que é uma maratona. Rapaz, eu tô nessa parte da maratona ainda, estou me preparando para isso aqui. Olha, como é que faz isso, homem? Treinando. Tá? Treinando aí, ó. Treinando, não tem milagre, né? O corpo humano, né? Assim, ele vai se preparando até a prova final. Sim. Tá? Mas não dá para acordar de manhã, tá? e fazer um Ironman. Tá? Sim. Não dá. Sim. Tá? Não tem como. Tá? Ou você não vai conseguir, ou você vai se machucar. Sim. Tá? Então você tem que treinar, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma periodização, você tem que ter uma pessoa que te oriente, tá? Para ir acumulando, tá? O teu esforço físico com a tua musculatura. Tem que estar preparado para não se machucar, para não sofrer lesão. Tá? Quantas pessoas, tá, assim, passam do limite e têm lesão e passam um tempão para conseguir se recuperar da lesão. Sim. Então, o treinamento é fundamental e o treinamento orientado é muito mais importante do que isso, tá? Porque só treinar não resolve. Sim. Tá? Então, tem muita gente que tem uma percepção do teu corpo que pode dizer, olha, tá, eu consigo saber o que fazer para chegar naquele ponto em forma. Eu não tenho essa condição. Tá? Por isso que eu tenho um técnico que me orienta para isso, tá? Que faz a periodização, que se preocupa, tá? Com o treinamento, que se preocupa em corrigir o que for necessário no treinamento para você chegar naquele objetivo. Então, é difícil fazer um Ironman? É difícil, tá? Mas, né, assim, tem 200, 300, 500 mil pessoas que fazem Ironman no mundo. Tá? Na minha categoria, que é 70, mais que 70, tem 400, tá? Que são, não é que são os únicos que estão fazendo, mas são aqueles que competem na franquia Ironman. Tá? Então, você vê que tem... Mas aí você já vê a exclusividade. São 400 pessoas no mundo que competem no Ironman. Competem. Tá? É diferente. Tá? Não são que fazem. Tá? É que competem. Porque você fazer Ironman tem várias franquias, etc. Ironman é uma franquia, tá? Que tem essa marca. E você tem o meio, tá? Que é só metade de tudo isso. Né? Mas, né, eu já fiz alguns, né? E para cada um você se prepara de uma maneira, né, com um objetivo. O objetivo não é ganhar ou perder. Tá? O objetivo é fazer uma boa prova. Legal. Tá? Se a boa prova para você é suficiente para ganhar, é uma coisa. Se não for, tá, o objetivo não é ganhar. O objetivo é fazer uma boa prova. Você vai ficar lá 12 horas fazendo a prova, né? Não adianta se preocupar com a outra pessoa que está fazendo a mesma prova. Você tem que se preocupar com você, você tem que se preocupar com completar, você tem que se preocupar com o ritmo que você está fazendo, você tem que se preocupar com o que está acontecendo. Né? Então, é um processo, né, que você vai aprendendo. Né? É que nem subir montanha. Né? Assim, montanha não tem competição. Né? Você tem que chegar no objetivo. Ironman tem que ser encarado dessa maneira. Você tem que chegar no objetivo, que é completar a prova. Tá? E depois que você completou o primeiro, você tem que
se esforçar para fazer o segundo melhor que o primeiro, Uhum. e o terceiro melhor que o segundo, e assim por diante, porque Uhum. você já tem experiência, você já evoluindo. Você está evoluindo. Tá? Lógico, tá? Assim, no meu caso, tá? Eu estou envelhecendo. Tá? Então eu tenho os limites do envelhecimento. Uhum. Tá? Mas ao mesmo tempo eu tenho muito mais conhecimento e muito mais experiência. Uhum. Tá? Então eu deixo de fazer algumas besteiras. Tá? Deixa de fazer besteira. Sim, Tá? aprendeu. Então, você aprendeu com a experiência. E todo mundo faz isso. Tá? Uhum. O que acontece, infelizmente, muitas vezes, que a pessoa treina, faz o primeiro, sofre, óbvio. Tá? Não tem lanche grátis, tá? Não tem almoço grátis, como dizem os americanos. Não dá. Tá? Então você se preparou, você conseguiu, é a primeira etapa. Tá? Você não pode esquecer, tá, que você faz aquilo, tá, para a tua saúde, tá? Para você se manter em forma, para você poder aproveitar as horas disponíveis no teu dia. Tá? Você tem que dizer assim, eu treino 4 horas por dia, tá? Mas o dia tem 24. Tá? Eu durmo 8, tá? Ainda sobraram 12. Tá? Tem muita coisa para fazer, tá? Em 12 horas. Tá? Dá para trabalhar, dá para almoçar, dá para jantar, dá para conviver com a família, dá para fazer tudo. Tá? Agora, se você não treina, tá? Você faz um Ironman, tá? Você vai sofrer. Uhum. Não vale a pena. Sim. Tá? Não, você está num nível de mentalidade muito interessante, né? Porque você já está cuidando, 70 anos lúcido, andando, correndo, nadando, pulando, né? Eu acho que isso é um recado para quem fica, quem está aqui hoje, que é um pouco mais novo e que está totalmente sedentário também, né? Porque se você se cuidar, você vai conseguir ter mais tempo e todo mundo tem um tempo finito aqui. Né? Uma hora vai acabar para mim, para você, para todos nós. Eu sempre digo, assim, você não tem que lutar contra 2 coisas, que é envelhecimento e genética. Né? Mas, sim, você pode ter um envelhecimento saudável, e a genética, você pode até descobrir se você tem algum problema no futuro, mas não vai mudar. Por enquanto, tá? Talvez no futuro mude, tá? Mas por enquanto não. Então, você tem que se preocupar, tá? Em envelhecer com qualidade de vida, envelhecer com disposição, envelhecer com capacidade de acompanhar os teus netos, tá? Com acompanhar o mundo que está à tua volta. Tá? Você ser informado, você continuar acompanhando a evolução do teu trabalho ou de outros trabalhos, né? Ter informação do mundo que está à tua volta. Isso, tá? Você precisa de tempo. Tá? Se você não dedicar um tempo para ler um livro, não necessariamente um livro físico, tá? Porque tem outros tipos de livro, mas você tem que ter tempo para se informar. Tá? E a única maneira de se informar é procurando essa informação. Tá? E você tem que procurar informação de todas as maneiras possíveis. Tá? Não só uma visão única, nem uma visão deturpada da realidade. Você tem que ter um filtro que diga, não, tá, isso aqui eu não acredito, isso aqui eu acredito. Tá? São coisas que o dia a dia vai mostrando para você. Tá? Às vezes você lê uma coisa, você acha, pô, aquilo é fantástico, e de repente você descobre que não deu certo. Sim. Tá? Sim. Paciência. Tá? Faz parte do conhecimento. Tá? Quando a gente fala de envelhecimento, né? A gente conversou um pouco mais. A pirâmide societária do Brasil, ela tem mudado muito, né? As pessoas estão hoje vivendo mais tempo nessa terra, né? Ficando mais tempo, graças a recursos como saúde, a tecnologia, a informação, né? Porque lá de onde eu vim, dificilmente eu ia escutar uma pessoa como você com a tua mentalidade, porque é um outro tipo de mentalidade, né? Mas essa questão de envelhecimento, essa questão dessa mudança de comportamentos, né? E a gente, como incorporador também, a gente comentou um pouquinho que a gente trouxe um empreendimento voltado para essa terceira idade. E essas mudanças de hábitos, né? O que você fala nisso? Olha, eu vejo 2 coisas, né? Primeiro, o envelhecimento, ou, tá, vamos dizer, essa mudança da pirâmide etária, tá, vai estar acontecendo. Tá? O Brasil é considerado o país que tem essa mudança mais rápida no mundo. O Brasil hoje? O Brasil hoje. Tá? Então, se tiver uma comparação, tá?
o envelhecimento da população de 60 anos ou mais, tá? Que levou na França 100 anos para chegar no ponto que está hoje, no Brasil levou 15 anos, 10 anos. Foi muito acelerado. Muito acelerado. Por quê? Porque a taxa de natalidade está diminuindo, a capacidade de sobrevivência, de viver com qualidade de vida está aumentando, né? E, principalmente, né, a saúde está sendo cada vez mais valorizada. O que a gente não pode esquecer, né, é que quando você chegar aos 80, aos 90, você tem que ter a mentalidade de ter qualidade de vida. Se você não fizer nada, tá, você vai perder no começo a tua mobilidade, né, a tua capacidade de deslocamento. E às vezes é bom a gente parar para pensar nisso, né? Porque a gente não dá valor. Como andar daqui até a saída, pegar um carro, poder dirigir. Imagina você levantar da cadeira. Imagina uma vida preso numa cadeira, que seja preso numa cama. Você aprender a levantar da cadeira. Tá? Você começa, tá, com as coisas pequenas. Tá? Se você, tá, listar, tá, as coisas que você faz no dia a dia. Tá? Você levanta da cama, você anda até a cozinha, você vai lá, prepara teu café da manhã, tá? Você faz, tá? Você sai para trabalhar, você volta, você vai no supermercado. Se você não tiver mobilidade, você não faz nada disso. Sim. Tá? Você não trabalha mais, você tem que chegar no trabalho. Tá? Por mais que hoje a situação de inclusão aumentou muito, tá? Ou seja, as pessoas com problemas de mobilidade conseguem ainda, tá? Já tem mais facilidade do que tinha há 20 anos atrás, né? Mas, assim, você tem que ter condições, né, de usar as tuas limitações e, ao mesmo tempo, manter a tua mobilidade. Se você ficar dependente, eu acho que é a pior coisa do mundo. E eu acho que esse episódio aqui, eu acho que uma das coisas chaves que eu, pelo menos, compreendi, comentando, é que não tem certo ou errado, tem as consequências de cada atitude, né? Que esse episódio aqui, que esse bate-papo sirva hoje de alerta, de referência para todo mundo que ainda não está vivendo em sua plenitude, não está se desenvolvendo, não está lutando pela sua qualidade de vida. Eu acho que isso que você fez, né, e senti muito sentimento, né, quando você falou dos seus filhos, dos seus netos, de estar bem para brincar com eles. Puxa vida, o que mais que eu quero como legado de vida? Chegar lá, né, 60, 70, 80 anos, estar bem com os seus, poder compartilhar bons momentos, brincar, fazer uma viagem. Puxa vida, é sobre isso. Exatamente. Eu tenho, assim, orgulho de dizer, tá, que de volta e meia eu corro com meus netos. Que... É uma coisa, assim, que me dá um prazer muito grande. Tá? Eu imagino. Assim, quando eles olham para mim e dizem, né, assim, dessa vez você não vai ganhar. Tá? Eu falo, não, tá, nós vamos no teu ritmo e vamos fazer uma corrida, tá, prazerosa para nós dois. Tá? Sim. Então, esse tipo de coisa, tá, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, porque se você tá preso numa cadeira, tá, e eles ficam à tua volta, tá, achando que você, tá, vai ficar ali o resto da vida, tá, e vai sofrer, tá, é a pior coisa do mundo. Tá? Se eles souberem que você tem condições, tá, de acompanhar o dia a dia deles, que você tem condições de saber o que está acontecendo, você tem condições de conversar sobre tudo isso, você tem condições de andar para cima e para baixo com eles, já ajuda, né, a tua cabeça e a cabeça deles. Com certeza. Está criando um legado, está criando uma cultura, está criando pessoas saudáveis, pessoas que vão conseguir, através, primeiro, né, como você mesmo falou, da autodisciplina, conseguir evoluir em sua vida física. Isso ele vai simplesmente pegar desse ponto e levar para o trabalho, levar para a família, levar para todos os aspectos e ter essa mentalidade de evolução. E eu acho que é assim que a humanidade funciona, né? A gente vai deixando um legado, vai deixando um rastro ali, olha, por aqui o caminho é melhor, não vai por lá que tem uma montanha, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que, assim, vencer os obstáculos, né, é o que dá sentido à vida. Aí, ó. Porque é tudo, né? Assim, sabe? Nada vem de graça. Né? Você nem percebe o esforço que você faz
para conseguir as coisas, tá? E você não dá valor a isso. Pois tá? é. Então, você saber que você passou mais um obstáculo é uma coisa fantástica. Tá? Com certeza. É assim, eu tenho na minha palestra, eu gosto de citar isso, o Nelson Mandela, que trabalhou contra o apartheid lá na África do Sul. Perfeito. Ele dizia, olha, assim, depois que você subir uma montanha, não se preocupe que vai ter muitas outras montanhas para você subir. Legal. Porque é a vida. É a natureza da vida. A natureza da vida é você não existe ir superando zona de obstáculos. Não existe zona de conforto. Quem está buscando a zona de conforto está buscando algo que só vai te definhar como pessoa, na verdade. Não, assim, a pessoa procura novas coisas para manter a sua visão objetiva daquilo que ela quer fazer. Olha que sensacional. E é sobre isso. O Tito está falando aqui o seguinte, Joel. Você vai ter que ler esse livro. Suba, nade, corra, pedale e aproveite a paisagem. O que é o aproveitar a paisagem, Joel? Olha, o aproveitar a paisagem é o fato de que você, quando está fazendo qualquer atividade, você tem que olhar em volta para ver como o mundo é interessante. É maravilhoso, né? Quando você sobe no cume do Everest... né? Qual que foi a sensação? A sensação é que, assim, eu tinha algumas emoções, porque o meu amigo tinha morrido e tal, mas você olhar e ver as montanhas ao fundo parecendo que estão inclinadas, porque a curvatura da Terra vista lá de cima é identificável. Nossa, é mesmo, João? Você consegue ver Você tem a impressão que elas estão um pouco inclinadas. Que sensacional. Então, você tem, assim, você olha aquela imensidão e você diz, pô, eu preciso conhecer mais o mundo, eu preciso me enfronhar mais em tudo que acontece, porque cada dia é uma nova descoberta. Olha que sensacional. 68 anos, você subiu lá e essa foi a tua... Eu sempre digo, né? Eu fiz a primeira tentativa em 2013. Eu consegui em 2022. Então, óbvio que eu tinha que ser o mais velho. Mas, assim, o mais velho que subiu o Everest tem 80 anos. Olha só. E ele subiu. E subiu sozinho. Ninguém empurrou ele, porque isso é uma coisa... na ética da montanha, assim, ninguém te puxa. Então, na verdade, você pode ajudar, mas assim, ele tem que dar os passos, passo a passo. 80 anos ele subiu. Ele diz que tem 85, mas a certidão de nascimento dele diz que ele tem 80. Mas é uma coisa, dá para mostrar, que, bom, quantas pessoas de 80 anos você consegue conhecer que andam todo dia, que se movimentam, que continuam trabalhando. A gente conhece várias. A gente esquece que o seu Donald Trump tem 79 anos. O seu Lula tem 78. O seu Bolsonaro tem 70 e pouco. E eles continuam. Então, esses, assim, a gente diz assim, tem empresas que diz, pô, o cara de 60 anos é velho, e o presidente da empresa tem 70, mas o funcionário é considerado velho. Isso então, o mundo vai ter que mudar, né? Isso vai ter que mudar. Com essa inversão da pirâmide... Tem que acabar. Hoje, assim, nós temos o exemplo do Japão, 14% da força de trabalho japonesa tem mais que 65 anos. 14%? 14%. Que eles continuam trabalhando porque querem ou porque precisam, não importa, mas eles estão trabalhando todo dia. E se não fosse eles, não tinha gente suficiente para tocar o país. Porque eles representam 22% da população. Nossa, pois, olha. Então... Ô Joel, como que você enxerga a atenção, né, que hoje começa a existir sobre essa economia prateada, né? O dinheiro gasto pela terceira idade, né? Porque hábitos, necessidades, comportamentos, né? O que você vê nesse sentido? Olha, eu tenho duas coisas para dizer, né? Eu fiz uma reportagem com o Giannichini, que é um repórter da Globo, e ele diz assim, né?
a pessoa idosa é uma criança com cartão de crédito. Uma criança com cartão de crédito? Tá? Óbvio, tá, que não é bem verdade, porque não é assim. Tá? Mas, tá, assim, à medida que você tem uma economia, tá, que precisa, tá, que a maioria da população vai ter mais que 65 anos, as necessidades são diferentes. Tá? A maneira de construir tem que ser diferente. A maneira de ensinar as pessoas a fazer exercício tem que ser diferente. A maneira de reeducar as pessoas para poderem acompanhar o que está acontecendo no mundo tem que ser diferente. Então, a economia prateada abre um leque de oportunidades, assim, como, tá, a infância, tá, levou a criar, tá, coisas tipo, dizer, fralda descartável. Tá? É uma coisa que, pô, surgiu uma determinada necessidade de um determinado, tá, ponto. Então, a economia prateada, óbvio, tá, que não é um exemplo muito rasteiro, mas vai ter outras necessidades. Tá? Sim, por exemplo, tá, não dá para ter pisos escorregadios, tá, porque, tá, a maioria das pessoas, a partir de uma certa idade, tem problemas com acidente doméstico. Sim. Tá? Se você olha assim, minha tia quebrou o fêmur, minha tia, o outro, meu amigo, tá? Por quê? Porque as casas não foram preparadas, tá, pensando nas necessidades. Tá? Aqui em Curitiba a gente lançou um empreendimento, né, a Blue, em conjunto com a Laguna, uma grande construtora, pensando muito nisso, né? Sim. No que essas pessoas hoje, no que essa geração vai precisar no seu dia a dia, né? Então é ter um alerta, um cuidado, é um piso que não ser tanto, talvez, né, elevações não sejam tão interessantes. E até mesmo a questão da localização faz muito sentido também. Lógico. Né? É estar próximo àquilo que a pessoa precisa, de hospitais, de conveniências, né? Eu sempre digo, tá, assim, se você olhar, tá, o marketing em geral, tá, o marketing é voltado para as pessoas jovens. Tá? Sim. E esquece, tá, que os consumidores, tá, não que são mais tem potencial hoje são os idosos. Com tá? certeza. Os idosos, assim, vão representar uma quantidade da população que vai precisar de produtos para eles. Tá? Sim. Até remédios, até facilidades, até, tá, assim, por exemplo, tá, assim, vou citar um exemplo típico, tá? Assim, um barbeador para pele enrugada. Tá? Não tem. Tá? Tá? Então, esse tipo de coisa, tá, vai ter que existir, tá? E isso vai trazer à economia, tá, muitas coisas que hoje a gente não dá atenção. Tá? Então, por exemplo, se você pegar uma garrafa de água, tá, aquela tampa, tá, que é um inferno para abrir, tá, a partir de uma certa idade a pessoa não consegue. Tá? Perfeito. Então você tem que mudar isso. Tá? Então, garrafão de água de 20 litros, né, que antes tinha que virar, tá? Os caras criaram uma bombinha que não precisa virar. Tá? Por quê? Porque para facilitar. Tá? Como é que você vai? Tá? Assim, eu consigo, tá? Porque eu faço exercício para isso. Mas uma pessoa que não tem, vai carregar 20 quilos, né? Subir até o balcão com 20 quilos, não é fácil. Não tem como. Então, todas as oportunidades, tá, além de ser coisas que são óbvias já, tá, que é diminuir a escada, pisos não escorregadios, tá, banheiro mais alto que seja mais fácil de levantar, tá, assim, chuveiro, tá, que tenha proteção para você se segurar, coisas básicas, tá, assim, sapatos que não sejam tão apertados. Coisas básicas que ninguém olha hoje em dia. Isso que é o pior, né? Poucas pessoas estão percebendo essas necessidades. Disponível, né? São poucos. Mas não tem. Sim, né? sim. Então, assim, tem hoje, se você pensar, né? Assim, eu moro no mesmo apartamento há 35 anos. Né? Assim, óbvio, tá? Que o que eu preciso hoje é diferente do que eu precisava antes. Né? Perfeito. Então, você vai tentando adaptar, mas tem coisas que não tem como adaptar. Né? Sim, eu queria uma academia no prédio, tá? Tem facilitar. Academia no prédio, mas hoje é uma coisa natural. Tá? Assim, a maioria dos prédios, tá?
a partir de um certo tamanho, tem facilidades. Né? Assim, você vai para São Paulo, tá? Eles constroem kitnets, né? Mas tem uma academia, tem uma piscina, tem etc. Ou seja, o tamanho do apartamento é o que menos importa. O que importa é os serviços que são oferecidos para você. Né? Então você vai num prédio americano, né? Assim, tem lá um lugar para lavar roupa e para secar roupa. Né? Por quê? Porque o tamanho do apartamento não permite que você tenha uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar. Né? Então, óbvio, tá? Isso é, tá? Do condomínio, mas é uma coisa que é natural. Sim, né? sim. Se você diminui o espaço útil, né? Você tem que aproveitar o máximo possível. Claro. E uma máquina dessa que você usa, sei lá, 2, 3 horas por dia, ocupa muito espaço. Sim, sim. E a geração mais nova não compreende isso que você está falando. Né? Porque ainda não precisa, talvez, de todos esses serviços, ainda não chegou no momento. Mas tendo essa visão, nos corrobora cada vez mais que estamos indo para a linha certa. Né? Porque hoje, por exemplo, o investidor ele está pensando comprar o imóvel nele, no dia a dia dele. Ele está lá com seus 30, seus 40 anos, está num outro momento de vida, né? Ainda está com energia vital suficiente, né? Só que isso vai, né, conforme o tempo, conforme os cuidados, o zelo, ele vai diminuindo e as necessidades vão começar, né? E ter empreendimentos bem localizados, né? Áreas de lazer que façam sentido, né? Que atendam a necessidade. Vai ter que começar a ser escalado esse processo de construção. Eu diria assim, então, que os profissionais, né, capacitados para ajudar os idosos a manter a sua qualidade de vida vão ser cada vez mais importantes. Vai ser requisitados. E cada vez, tá, vai ter, na estrutura do condomínio, tem que ter isso. Né? Não é mais só o zelador que ajuda você a carregar as compras. Tá? Sim. Tem que ter uma pessoa para ensinar você a fazer exercício. Tá? Tem que ter alguém te ajudando na sua alimentação. Pessoal de plantão, tá? Para cuidar. Então, sabe, o mundo, para envelhecer, vai abrir um leque de necessidades, né, que hoje ainda estão minimizadas. Né? Legal, sensacional, Gel, sensacional. Tem uma pergunta aqui que a produção mandou. Aqui tá falando, né, 70 anos, dos 50 anos que você começou a fazer, né, você já fez mais coisa que a grande maioria das pessoas nunca pensou em fazer na vida. Depois dos 50 anos, né, transformar a vida em um super esportista como você é hoje, né? O que precisa para a pessoa se transformar numa pessoa com o teu nível de vontade de viver? Porque para mim isso é vontade de viver. Olha, eu diria o seguinte, né? Assim, você não constrói nada, tá? Se você não construir fundação e ir montando passo a passo. Uma base sólida. Uma base sólida. Tá? Então, como é que a gente consegue isso? Tá? Trabalhando. Tá? Trabalhando com objetivo, com clareza e sabendo, tá, o que você quer. Tá? Se você quer correr 5 quilômetros, tá, é completamente diferente se você quer correr uma maratona. Tá? Se o teu objetivo é correr 5 quilômetros, você tem que se preparar para correr 5 quilômetros e fazer disso, né, o suficiente para te dar qualidade de vida. Né? Agora, se você precisa, tá, você tem uns objetivos um pouquinho mais claros, tá, e mais, vamos dizer, disponíveis no mercado, né, você tem que ir atrás deles. Né? Não tem jeito. Né? Eu não me considero um super esportista. Tá? Eu não me considero nada especial. Tá? Eu me considero uma pessoa, tá, que resolveu fazer algumas coisas e cumpre o projeto. Tá? Então eu tenho um projeto, eu quero fazer o Ironman bem, então eu quero atravessar o Canal da Mancha, vou tentar de novo ano que vem, mas eu sei, tá, tudo que eu tenho que me preparar para fazer isso. Perfeito. Tá? Eu tenho os profissionais, tá, assim, o meu técnico de natação, o meu técnico de triatlon, tá, a minha técnica, né, ela é a Vanusa. Eu tenho isso disponível. Tá? Aí, né, assim, eu continuo trabalhando, porque para pagar o prazer, tá, você tem que
trabalhar em cima disso. Sim, tá? sim. Não dá para fazer isso ao meio termo. Tá? Mas isso é um projeto de vida. Tá? Então eu acredito muito, tá? Que qualquer um pode fazer o que eu faço. Tá? Sensacional. Só que tem que começar. Tá? E tem que começar sabendo, né, que não dá para queimar etapas. Tá? Você tem que cumprir etapa por etapa para poder chegar. Tá? E o pessoal de corrida diz, não, primeiro você corre 5, depois você corre 10, depois você corre meia maratona, depois você corre maratona. Depois você pode correr ultramaratonas. Só depende de você. Mas não dá para acordar de manhã. Eu já disse isso, infelizmente, eu me repito muito. Mas eu acho que a repetição... Não dá para acordar de manhã, tá? E querer fazer uma maratona. Sim. Tá? É impossível. Uhum, tá? uhum. Sim, a menos que você seja uma pessoa excepcional, tá? E é muito raro isso, não dá. Mas é isso que você falou, né? A natureza das coisas é essa, né? O corpo não é preparado do dia. Ele tem poder sim de transformação, mas depois através de muito esforço, de muito foco, de muito objetivo, né? De passar pelas montanhas e as dificuldades. Pô, vou decidir correr 40 quilômetros. Tem dia que vai amanhecer chovendo, né? Tem dia que vai estar muito frio. Tem dia que vai acontecer alguma coisa. Não é problema. Né? É, legal. Aí, ó. Nós somos curitibanos. Né? Assim, veja, o esporte ensina, tá? Que as coisas se somam. Tá? Então, se você treina, você tem que treinar todos os dias. Tá? Legal. Não dá para pensar, não, tá frio, eu não vou treinar. Tá? Ou tá mais gostoso ficar na cama do que sair correndo. Tá? Ou eu não vou nadar porque a água, né, assim, tem aquela nuvem em cima da piscina porque está muito frio. Não dá. Né? Não dá para pensar, tá, que você ganha qualidade de vida ficando na cama. Pedrada. Boa. Não dá. Tá? Você ganha qualidade de vida. Não adianta se iludir, né? Se você se movimenta. Uhum. A Organização Mundial de Saúde, tá, mudou um pouco os seus parâmetros. Tá? Antes era, se você fizer 30 minutos de exercício por dia, era suficiente. Agora eles já dizem que é 50 minutos de exercício por dia. Mas o que é exercício? É você andar, é você caminhar, é você carregar suas compras. Né? Uhum. Não é pegar o carro e passear 40 minutos, que não vai exercício nenhum. Perfeito. Tá? Talvez até aumente o teu estresse, tá? Porque o trânsito é Uhum. horrível. Né? Sim. Então, esse tipo de coisa é um pensamento pro dia a dia. Não é um pensamento, tá, para você dizer não. Tá? Vai fazer parte da tua vida. Como você toma café, almoça e janta para sobreviver, você tem que fazer exercício para manter a tua qualidade de vida. É um somatório. Tá? E você tem que somar. Tá? E cada coisa que você soma, tá, melhora você como pessoa. Tá? Não só como esportista ou como atleta. Tá? Melhora você como pessoa. Essa que é a minha visão. Né? Joel, o que eu posso falar? Passou uma hora que eu não vi, voou o tempo aqui. Isso para mim foi uma aula. Essa conversa de hoje eu vou levar por muitos anos e vou falar de você para muitos amigos, porque atingir essa mentalidade é muito difícil encontrar uma pessoa como essa. Eu que lido com todo tipo de pessoa, da A, B, C, D, né? A gente vê a dificuldade que as pessoas têm de entender essa matemática que parece tão simples para você, né? Eu fiz uma pergunta, duas, e basicamente as respostas elas estavam sempre no mesmo padrão, que é o foco, que é o teu compromisso, que é o quanto você é forte o suficiente para manter aquilo no teu dia a dia, qual que é teu objetivo, quais são as consequências das suas ações ou das faltas das suas ações, né? Isso é o mais importante. Não, isso é o mais importante, com certeza, porque é aquilo, né? O mundo hoje, com tecnologia, você tem informação, mas o que você vai fazer na prática com essa informação? Como que você vai mudar o mundo ao seu redor, né? Poxa, você subiu no Everest, você mudou a tua vida, tá mudando a minha aqui, vai mudar mais um monte de gente que tá dentro desse livro, que vai servir de exemplo, né? O livro, tá, ele virou um projeto social. Que eu distribuo o livro, tá? Eu não uso nenhuma dos canais normais, fora o fato de ter eles na Amazon e na Apple Book. Tá? Eu distribuo pessoalmente os livros. Tá? Então, as pessoas pedem
e fazem uma contribuição, tá? Que cada um contribui o que quiser, tá? Não existe nem valor mínimo nem valor máximo, e eu transformo em cestas básicas e distribuo, tá? Porque a quantidade de pessoas com necessidades é muito grande, tá? E a gente tem que fazer pelo menos uma gota no oceano, tá? Eu ajudo algumas entidades, agora já muita gente me liga e diz, será que você tem algumas cestas que eu estou precisando? Quando tem, a gente distribui, mas é tudo resultado, tá? Das palestras que eu dou e dos doadores que recebem o livro, tá? E eu sempre digo, tá? O objetivo do livro, tá? É mostrar, tá? Que para ter uma qualidade de vida, você precisa se mexer, tá? Você não precisa tá? Subir o Everest, tá? Mas se subir a escada da tua casa, você já vai fazer uma coisa boa para você, tá? Se você fazer com que o teu dia a dia se transforme num dia a dia mais dinâmico, tá? Vai fazer bem, tá? Então, esse tipo de coisa, tá? É que quando eu comecei aos 50, aí todo mundo diz, eu tenho tempo para começar. Eu digo, não, tá? Assim, nunca é tarde para começar, mas também, quanto mais cedo, melhor, tá? Porque você vai criando uma base muito mais sustentável. Uhum. Tá? Mas, tá, assim, a pessoa chegou para mim e disse, eu tenho 60 anos, o que eu faço? Começa a se mexer, tá? Faça alguma coisa, tá? Assim, eu tenho um amigo que é motorista de aplicativo. Perfeito. Tá? Aí ele diz assim, como é que eu vou fazer exercício? Eu falei, quanto tempo você fica parado? Sei lá, 5, 10 minutos por hora. Então, em vez de você ficar sentado no carro esperando a chamada, se você ficar andando em torno do carro, tá? Já está fazendo alguma coisa. Já estava fazendo alguma coisa. Faça. Tá? Faça. Faça. Tá? Qualquer coisa que você fizer, tá? O pessoal dizia sempre, você, em vez de descer do ônibus, tá? no ponto, você descer 2 pontos antes, você andou, tá? 200, 300 metros. Tá? Uhum. Já é alguma coisa. Hoje a gente tem carro, tá? Então você vai de carro, tá? Aí eu digo assim, eu não tenho cartão de idoso, tá? Eu me recuso a ter, tá? Eu acho assim um preconceito, tá? Você colocar um carimbo na tua testa, eu sou idoso e para isso eu preciso de um lugar especial para estacionar. Eu digo não, tá? Eu não preciso de lugar especial. O dia que eu precisar, tudo bem. Mas por enquanto, tá? Assim, deixa as pessoas que precisam. E não quem faz 60 anos vai correndo lá pegar o seu cartão de idoso, tá? Para ficar, sei lá, tá? 50 metros mais perto da porta onde precisa entrar. E é ao contrário, na verdade. É ao contrário. Quanto mais que você se dedicar, puder andar, se mexer, melhor. Né? João, não tem nem o que te falar, meu amigo. Olha, eu tô louco para que esse podcast vá no ar, tô louco para chegar em casa e poder ler teu livro de novo. Eu vou ver esse podcast com certeza mais várias vezes, porque encontrar uma mentalidade como essa, Joel, apesar de você, né, ser bastante humilde, né, e ter falado que não existe tantas pessoas, são raros encontrar mentalidades como a sua. Você que tá ouvindo aí, meu parceiro, leva isso pra tua vida, né? A vida é feita de foco, é feita de objetivo, é feita de ação, né? Eu tô entrevistando uma pessoa que tá fazendo isso no dia a dia, na prática, lúcido, quase chegou correndo as escadas aqui, rapaz. A vida é sobre isso, é sobre viver bem, é sobre viver com qualidade de vida. Eu adorei isso de aproveitar a paisagem, né? Que não é só a loucura, e sim tem que parar, tem que se olhar, tem que se amar, porque é o início de tudo, né? Porque quando você se ama, você consegue transbordar isso com serviços, com cuidado, ou simplesmente com uma presença de correr junto com os netos. Veja, assim, eu digo, tá? A gente, hoje no mundo moderno, tá? Tem poucas oportunidades de ajudar as pessoas. Certo. Tá? Então, eu luto contra o etarismo, tá? Que é um preconceito hoje muito forte, tá? Contra velho tem que ficar em casa, tá? Apodrecendo para morrer. Tá? Eu procuro mostrar com o meu exemplo, tá? Que esse preconceito é um dos preconceitos piores que tem, tá? Porque esse é um preconceito que às vezes penetra nas famílias. Uhum. Tá?
que não pode acontecer. Tá? Exato. Você não pode olhar, tá, o teu pai, para tua mãe, tá, que tem mais 20, 30 anos que você, tá, e dizer, não, tá, ele já está velho, não quero saber. Tá? Esse tipo de coisa acontece muito. Sim. Tá? E eu já senti várias vezes, assim, mesmo no mundo do esporte, tá, o cara olhando e dizer, não, esses velhos aí... Tá? Então, assim, sempre dizem, tá, a participação num campeonato, tá, onde você tem jovens, tá, muito fortes, tá, e tem as pessoas de todos os níveis, tá, é uma coisa interessante. Tá, porque você vê, tá, que cada um está fazendo o seu esforço, cada um está tentando atingir o seu objetivo. Não está preocupado com o outro. Tá? Você pode até admirar o outro, porque ele é jovem, porque ele é forte, porque ele é campeão mundial, etc. Mas o importante é você se lembrar, tá, que o teu objetivo é terminar aquela prova. E aquilo, né? Saber se aceitar também. A gente falou bastante disso, né? Dos fracassos, né? Não que seja um fracasso, mas aceitar os erros, aceitar a condição física, né? Aceitar, às vezes, qualquer coisa que pode acontecer e, poxa, né? Sou eu, é a minha experiência de vida, o que é que eu consigo fazer com esses limãozinhos que a vida nos deu, né? Aonde que a gente vai colocar, aonde a gente vai colocar nossa energia para que esse mundo continue girando, para que as pessoas continuem evoluindo, né? Ter pessoas como você são exemplos hoje pra gente, né? Que é um pouquinho mais novo, que tem ainda um caminho muito grande e que tem muita dúvida, né? Muita dúvida, porque é isso que traz a experiência de vida, né? É isso que você trouxe hoje aqui, né? Você não precisa reinventar a roda, você não precisa subir o Monte Everest. Você precisa decidir aquilo que você vai fazer, só que não é só decidir, é fazer é colocar em prática. Não esquecer aquilo que você se propôs a fazer. É sobre isso. Meu amigo, mais uma vez, eu vou ter que encerrar, senão, olha, mas juro pra você que a gente ficaria aqui horas conversando. Eu teria o máximo prazer, né? Não, porque, de olha, explorar todos os meandros, tá, de tudo que aconteceu na minha vida. Não, com certeza, eu vou me preparar um pouquinho mais e a gente vai conversar num outro momento. Eu vou fazer uma pauta bem legal pra gente explorar tudo isso, mas isso aqui pra mim já valeu ouro, Joel. Muito obrigado de coração mesmo. É um prazer. Falando em nome da Blue, falando em nome dos nossos parceiros também. E você, meu parceiro, você viu isso, meu camarada? É sobre isso a vida, irmão. Faz aquilo que precisa ser feito, sai da cama, vai viver, vai aproveitar essa vida que tá aí. Quanto tempo a gente lutou para chegar até aqui, né? Tamo vivo, tamo com ar no pulmão, tamo respirando, bora viver, né não? Com certeza. Obrigado, Joel, satisfação imensa. Viu, Joel? Só pra gente finalizar, então, rapidinho, eu acredito que as energias boas, elas circundam em volta, né? Então, adorei, e você deve ter alguns amigos que devem ser tão interessantes quanto você. Se você lembrar alguma pessoa, uma, duas pessoas que possam, né, fazer sentido, que, né, acham que pode sentido, você tem alguém que você lembra agora que você possa indicar por passar por esse podcast aqui também? Olha, eu tenho vários, né? E sem querer, né, valorizar alguém, eu passaria uma lista para você com as características de cada um. E você aí escolhe aquilo que se enquadra, né, no teu objetivo. Perfeito. Eu vou ficar guardando essa lista, porque vai ser um prazer. Mentalidades como essa são raras no mundo, Joel. Não são. Tá? Desculpem, não são. Tá? Rapaz, em 40 anos eu não tinha visto um ser humano igual você, homem. Mas ó, você ainda vai ver muitos. Né? Amém. E eu vou ajudar você a ver muitos desses. E que você seja um que forme muitos, né? Porque essa é a tua história, tudo que você tem trazido aí vai formar, vai mudar muitos mindsets, fazer muitas pessoas bem no mundo. Muito obrigado. Satisfação, Joel. Obrigado. Até. Valeu.